Bom, agora a gente vai para a nossa 16ª aplicação, que é a criação de conteúdo personalizado. Então, uma das grandes promessas da inteligência artificial, e é uma promessa, né, que está de fato acontecendo, é a personalização. Né? Então, em vez de você produzir alguma coisa, não só um conteúdo de marketing, mas uma experiência em geral, de forma genérica, de forma geral, né, para todo mundo, você cria uma experiência ou um conteúdo personalizado, de acordo, né, com o gosto, com as preferências da pessoa, do usuário. E é disso que essa aplicação ela trata, né? É da criação de conteúdo personalizado, conteúdo de marketing, né, que é a nossa seção, usando inteligência artificial generativa. Então, com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer uma personalização em grande escala. Eu acabei borrando aqui, mas a gente faz, né, então, uma personalização em grande escala. A gente não precisa mandar o mesmo conteúdo ou a mesma experiência para todo mundo. Né? A gente tem, com essa personalização, a gente tem um melhor engajamento e a gente tem uma experiência de cliente com o cliente melhor. Né? O cliente fica mais satisfeito. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Ó. A gente vai ter alguns dados dos nossos clientes. Ó. Então, o tipo de campanha, interações que o cliente teve, compras que ele teve e as preferências dele. Né? Então, sendo uma loja de varejo, né, você tem os tipos de campanha, que pode ser banner, e-mail, as interações, as compras e as preferências. E a gente vai submeter isso para uma inteligência artificial generativa e ela vai gerar o texto da campanha, por exemplo, para o e-mail marketing personalizado. Ó. Então veja, você merece estar na moda, né, porque é o interesse dele, do cliente. Né. Aqui a ferramenta de e-mail marketing substitui pelo nome. Nós sabemos que você adora moda e não perde a oportunidade, fica por dentro das tendências, já interagiu 15 vezes com nossa campanha, né? Enfim. Ele cria um texto, uma campanha personalizada, né? Apenas aqui com essas poucas informações. Bom, a inteligência artificial generativa que a gente vai utilizar é da OpenAI, né? É uma das mais populares, mais famosas, mais conhecidas. Então a gente vai submeter os dados do cliente ao modelo, a gente vai estabelecer um prompt onde a gente vai orientar o modelo o que ele deve fazer. Né? Eu vou dar detalhes lá depois quando a gente tiver código, quando a gente estiver no código, e ele vai criar essa campanha personalizada. Para esse exemplo, você vai precisar ter uma chave de API da OpenAI e também pode ser necessário crédito. Essa chave da API do OpenAI você precisa criar, vai ter uma lá no notebook, mas ela não vai funcionar, né? Ela vai ser utilizada apenas durante a gravação do curso, então você precisa criar sua própria chave. E eu coloquei aqui que crédito pode ser necessário, quer dizer, pode ser que você tenha que colocar $5 de crédito lá para rodar a aplicação. Eu digo pode porque isso muda, né? Houve épocas em que existia uma avaliação grátis, depois se tornou necessário colocar um crédito, né? Isso vai mudar. Com $5 você pode fazer muita coisa, tá? E você vai utilizar essa chave deste modelo em outros exemplos ao longo do curso. Então você pode criar essa chave, coloca o crédito lá e guarda a chave para os exemplos, ok? Então vamos ao código. Bom, pessoal, então vamos ver aqui o nosso exemplo de criação de conteúdo personalizado, também um exemplo bem legal, bem diferente, tenho certeza que você vai adorar. Conjunto de dados está aqui, carregado para o notebook. As nossas importações, só o Pandas e a biblioteca do OpenAI, elas não precisam ser instaladas, né? Só precisamos carregar. Aqui as configurações, ó. Então vejam, aqui é a minha chave da OpenAI. Então aqui você precisa substituir pela sua chave, tá? Isso é importante porque não vai funcionar com essa chave. Se você não criou uma chave, acesse lá OpenAI
o site da OpenAI, você vai lá na área da API, né, no seu cadastro, e você cria lá uma chave. Provavelmente também você vai precisar colocar crédito, né? Eu expliquei lá que isso muda, mas geralmente $5 de crédito são necessários, e com $5 você faz muita coisa do ponto de vista de aprendizado e teste, ok? Em produção, né, aí depende da demanda. Então a gente cria essa variável com a chave, e a gente chama o método aqui OpenAI, que a gente importou, e passa no parâmetro API Key a nossa chave. Com isso a gente cria esse objeto cliente. Importamos os dados, conteúdo personalizado, e visualizamos. Então vejam aqui, a gente tem um identificador do cliente, o tipo de campanha, né, se foi banner, e-mail, o número de interações do cliente, compras que ele fez e a preferência dele. Então, se ele gosta de esportes, moda, viagem, né? Então, esse é um formato aqui que a gente tem de dados. Claro que você pode adaptar essa aplicação para tratar outros tipos, outros formatos de dados. Bom, e aí a gente tem duas funções principais aqui, ó. A função para gerar mensagem personalizada e a função para processamento em lote. A função para gerar mensagem personalizada vai ser chamada pela função para processamento em lote. Então a função processamento em lote, ela vai chamar a gerar mensagem personalizada uma vez para cada registro que for enviado por processamento em lote. Então vamos ver aqui, ver aqui o que é a geração de mensagem personalizado, né, que chama Generate Message with OpenAI, né, ela faz. Então ela recebe o prompt, você vai ver depois ele como o prompt é construído. A gente chama o método Client Chat Complete to Create. A gente define o modelo. Aqui é importante, a OpenAI, né, e todas as outras empresas que têm modelos de linguagem, né, eles dispõem de vários modelos diferentes, e esses modelos mudam. Então, por que tem modelos diferentes? Os modelos têm diferentes capacidades, diferentes performances, né? Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, né? E também eles têm custos diferentes. Então você pode testar outros modelos. É só você ir lá na página da OpenAI, na parte de modelos, e ver lá os modelos que existem. Outra coisa que pode acontecer é deste modelo aqui ser descontinuado. Então os primeiros modelos lá da OpenAI, eles foram descontinuados. Se isso acontecer, basta você mudar aqui, né, essa string para um modelo que ainda está ativo, ok? Bem simples, você checa lá e muda. Bom, aí aqui, vejam que no parâmetro mensagem, a gente constrói a mensagem que vai para o modelo. E essa mensagem, você pode ver aqui que ele é um objeto Python, é uma lista, e cada posição da lista tem um dicionário. Então, é uma lista de dicionários. O dicionário é este objeto do Python aqui, que é formado por uma chave valor. Então vejam, as chaves de cada item do dicionário sempre vai ser role e content. O role é a função que este conteúdo, que é passado no mesmo dicionário, tem. Então vejam, role system. Então ele está dizendo qual que é o papel do sistema para essa mensagem. E o conteúdo é, você é um especialista em marketing digital. Então, na verdade, a gente está passando uma instrução para o modelo. A gente está dizendo qual que é a função dele. Né? Você é um especialista em marketing digital. E no role user, a gente recebe o prompt do usuário. O prompt do usuário que vem como parâmetro que vai ser construído aqui nessa função de baixo. Então, a gente constrói esta mensagem pelo sistema de roles, né, e envia para o modelo. A gente tem mais dois parâmetros aqui, o número máximo de tokens. De forma simplificada, você pode entender o token como uma palavra ou um símbolo. A cobrança ela é baseada no número de tokens, e a temperatura. A temperatura ela controla a criatividade do modelo. Então, a temperatura ele é um parâmetro importante,
Porque às vezes você quer que o modelo tenha criatividade, né? Se você está produzindo uma imagem, uma arte, e às vezes não, né? Você quer que ele tenha respostas mais focadas, mais conservadoras. Se você está trabalhando, por exemplo, com um diagnóstico médico, né? Ou com algum tipo de parecer, né? Então, uma temperatura mais baixa, por exemplo, 0.1, 0.3, você vai ter respostas mais conservadoras, mais focadas, menos variadas. E a temperatura alta, por exemplo, 0.8, 1.5, as respostas vão ser mais criativas, mais inesperadas, ok? A gente está colocando aqui um valor intermediário, a gente está colocando aqui 0.7. E aqui, ó, a nossa função, ó, ela... vejam que a chamada da OpenAI armazena a resposta nessa response. Só que o response, ele traz um monte de informação. E a gente quer apenas a mensagem que vem no choice 0. Tá? Por que choice 0? Porque você pode pedir também para o modelo gerar mais de uma resposta para o mesmo prompt, para uma mesma requisição. O que a gente não fez aqui, a gente manteve o valor padrão. Então vamos criar a função. E a outra função aqui é o processamento em lote. Ó. Ela recebe o batch ele recebe um batch de dados, né, do qual ele vai gerar o conteúdo. E aí ele percorre esse batch e ele constrói o prompt. Então veja, o prompt vai ser passado como parâmetro para o generate message e vai fazer parte do prompt geral que vai ser passado para o modelo no role do user. Então é isso aqui que o user vai receber. É o role user. E vejam, este prompt aqui, ó, ele está dizendo o seguinte: cria uma mensagem publicitária personalizada. O cliente gosta de... Então vejam, ó, do batch que a gente tá passando, ó, a gente está passando para ele. Ele vai substituir aqui cada linha, né, porque é um laço, as preferências do cliente. Interagiu, o número de vezes que ele interagiu, com campanhas do tipo, o tipo de campanha. E estamos tentando incentivá-lo a realizar uma compra. Então, vejam, todas essas informações aqui, ó, preferências, interações e campanhas, né, estão aqui, ó, né, então a gente tem aqui a campanha, as interações, as preferências, né, tudo vem dos dados do cliente, que é passado aqui no batch, né, e que constrói o prompt dinamicamente. Então, cada usuário vai ter o seu próprio prompt personalizado que vai no role user. Então, por isso, a inteligência artificial, o modelo generativo, ele vai gerar uma resposta personalizada, porque o prompt está personalizado. Né? Então, de novo, né, a gente está aí na era da inteligência artificial que gera conteúdo personalizado. E aí então a gente pega esse prompt que a gente construiu aqui, né? A gente chama o método generate message with OpenAI, que é a função ali anterior, e o retorno da função é a resposta do modelo. A resposta do modelo a gente coloca aqui em message e a gente faz um append em messages. Então é uma variável message e uma lista messages. Então, como é um batch, ele vai percorrer esse batch várias vezes, né, conforme o número de registros, e cada vez ele vai chamar o modelo, ele vai receber uma resposta e ele vai adicionar nesta lista e vai retornar a lista, ok? Então vamos criar aqui a função. E finalmente aqui o processamento. Então vejam, ó, batch size, a gente define quantos registros vão ser enviados de cada vez. A gente definiu como 5. Mensagem personalizada é uma lista para guardar as mensagens. Agora, vejam aqui, ó, eu estou limitando o meu registro para 5 registros. Isso não tem a ver com o batch. Tá? O batch é o número de registros que ele vai mandar de cada vez. Por que eu estou limitando aqui para 5 registros? Porque é apenas um teste, então eu não vou mandar todos os dados, né? Lembrando que isso vai ter um custo, vai gastar lá
os nossos créditos, então a gente limita a 5 registros. Se você tirar esses 5 daqui, ele vai mandar todos os registros em lotes de 5 cada. E aí o que a gente faz? A gente percorre o comprimento do nosso data frame com os dados do cliente pelo batch size, né? E aí o que ele faz? Ó? Ele pega aqui, ele controla o batch com i de i mais batch size e chama o método personalized message.extend generates messages in batch, que é a função que gera em batch, passando o batch que foi criado. Ó, o batch é criado aqui. E aí, lá no data frame original, a gente acrescenta aqui as mensagens personalizadas que foram geradas. Ok? Vamos rodar aqui. Isso, claro, pode levar alguns segundos, porque é uma API da OpenAI que ele está chamando, e aqui no caso ele vai fazer essa chamada 5 vezes, certo? Bom, então isso foi criado, foi gerado, e a gente pode visualizar o resultado. Então, aqui está o resultado. Então, esta aqui é a resposta do modelo, ok? Então, isso aqui o modelo, ele retornou. A gente pode visualizar melhor clicando aqui. Então, vejam, ele gerou uma mensagem personalizada, uma mensagem de marketing personalizada para cada cliente, de acordo com os parâmetros do cliente, ok? Então, a gente tem só 5 registros, porque a gente limitou aqui a chamada da API para 5 registros para não gastar crédito. Mas você pode ver que a mensagem é personalizada, é única, é exclusiva, de acordo com cada cliente.